e quero voltar a essa nova fase do canal, dedicada a mais esses vídeos mais explicativos, com conteúdo mais denso, com um tema que é muito importante, principalmente para você que busca praticar a redação em seus vários níveis, seja dissertativo, seja descritivo, seja um texto mais ensaístico, não importa, está relacionado com a sintaxe, a articulação entre as estruturas da frase. E é sobre articulação que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os articuladores sintáticos, o que são e para que servem. Então, se você tem interesse nesse tema, fique comigo e vamos nessa. E aí, beleza? Aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, deixe a sua curtida, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com quem pode tirar proveito desse vídeo. E claro, se inscreva no nosso canal porque isso vai nos ajudar bastante. E aqui mais um recado, se você tiver interesse em contribuir com o nosso canal, com alguma sugestão, dúvida ou dica, então faça o seguinte, digite a hashtag sugestão antes do seu comentário, porque assim eu vou saber que é uma sugestão para a gente melhorar nossos vídeos, a qualidade do nosso canal. E se você tiver alguma dúvida que você queira ver respondida em vídeo, deixe a hashtag Bruno Responde e mais o seu comentário. Conto com a sua participação, porque isso vai tornar o nosso canal cada vez melhor. E agora nós vamos falar do articuladores sintáticos, tecendo relações e sentidos, que é um tópico trabalhado no livro Curso de Redação do professor Antônio Soares Abreu, da editora Ática. Infelizmente um livro que já não está sendo mais editado, mas um livro muito importante e muito fácil de você compreender as estruturas, os caminhos mais relevantes para você escrever um bom texto, desde os fundamentos até dicas mais avançadas. Tem vídeo no canal sobre o livro especificamente e outros vídeos em tópicos mais específicos. E muitos outros vídeos sobre esse livro, muito legal e muito recomendado, eu farei nos próximos vídeos. Então aguarde e vamos à nossa lição de hoje. Então, o que é um articulador sintático? Segundo o livro do professor Antônio Soares Abreu, ele abarca dois tipos de termos, que são as locuções conjuntivas e as conjunções. Ele engloba nesse conceito de articulador sintático. Então, foi uma opção do professor por ser um termo mais geral, que ele engloba tanto um quanto o outro, sem ter a necessidade de apenas falar a conjunção, o conjuntivo, que no final das contas a função é a mesma, só vai mudar a estrutura, porque conjunção é uma palavra e as locuções é mais de uma palavra. E há 6 classificações aqui que foram estabelecidas: os articuladores sintáticos de oposição, de causa, de condição, de fim, de conclusão e a articulação sem articuladores. Então, como períodos que têm articulação, mas não usam esses articuladores para que isso aconteça. Começando então com os articuladores sintáticos de oposição. Eles englobam tanto as conjunções ou locuções coordenadas adversativas, como as conjunções coordenativas adversativas, quanto as subordinativas concessivas. Os articuladores de coordenação adversativa são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E aqui temos alguns exemplos. Se você quiser pausar o vídeo para ver com mais atenção, eu recomendo. A principal diferença entre 1 e 2 é o uso do mas e do entretanto. A polícia conseguiu prender todos os ladrões, mas as joias ainda não foram recuperadas, ou a polícia conseguiu prender todos os ladrões, entretanto as joias não foram recuperadas. A diferença em relação à terceira é porque eu utilizei o entretanto de uma forma intercalada, logo após o sujeito da segunda oração. As joias, entretanto, ainda foram recuperadas. Agora, a quarta frase, eu peço que observem que há um problema nela. A polícia conseguiu prender todos os ladrões, as joias, mas ainda não foram recuperadas. O que tem de errado aqui? Vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem e depois a gente continua o nosso vídeo. Você já sabe qual que é a resposta, então vamos retomar as nossas explicações.
vamos falar primeiro do entretanto. Como vocês puderam ver no exemplo, o entretanto ele pode ser usado tanto antes da oração ou de forma intercalada sem que haja um problema de sentido. Então, entretanto, entre outras articulações, outros articuladores, você tem essa mobilidade, você pode usar de uma forma mais livre. Há uma diferença, no entanto, com relação ao mas. Se vocês perceberem, o problema na frase 4 é que o mas ele não pode estar posicionado após o sujeito, ele tem que vir antecedendo o sujeito, obrigatoriamente, ele tem que estar antes. E como isso não acontece, essa estrutura é considerada mal formada. Você precisa utilizar o mas antes do sujeito. Aqui eu deixei uma explicação. Antigamente, palavras como porém, contudo, entretanto, eram classificadas como advérbios e depois elas atribuíram como uma conjunção. O mas ele era ultimamente uma ênfase. Assim, o mas junto com um outro advérbio, eles eram usados como ênfase. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, a polícia conseguiu prender todos os ladrões, mas porém as joias ainda foram recuperadas. Em outros tempos isso era perfeitamente comum. O mais e o porém seria uma ênfase. Depois, os termos acabaram adquirindo a mesma função e pode ser utilizado de forma independente. Só que, no caso, diferentemente de outras estruturas que têm uma mobilidade, o mas já não tem essa possibilidade. Eu preciso usar logo antes do sujeito. Diferentemente do entretanto, que você pode colocá-los em lugares diferentes. A explicação é essa. Passando ainda saindo dos articuladores de coordenação, vamos para os de subordinação. São subordinação concessiva, que tem sentidos parecidos. A diferença é que um grupo é utilizado em orações coordenadas e outro com orações subordinadas. Nesse caso, são as conjunções os articuladores de subordinação concessiva são embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, apesar de, a despeito de, não obstante, entre outros. Aqui alguns exemplos. Embora a polícia tenha conseguido prender todos os ladrões, as joias ainda não foram recuperadas. Eu posso também utilizar o apesar de. Algumas diferenças importantes. Ao se recorrer à subordinação concessiva, os verbos devem ser utilizados no subjuntivo ou no infinitivo. Embora a polícia tenha conseguido prender, então eu tenho que, o verbo está no subjuntivo. Eu preciso usar essa estrutura quando eu recorro a conjunções subordinativas concessivas. Ou eu utilizo o infinitivo, apesar de a polícia ter conseguido. Então, você vê que são relações também de oposição. Tem ligeiras diferenças em relação às estruturas, os articuladores coordenativos adversativos, mas ainda tem de modo geral, esse aspecto de contrariedade e oposição. A diferença é mais assim, o tipo de oração, coordenativa, coordenada ou subordinada. Aqui nós temos mais alguns exemplos assim, comparados. Assim. Fizemos o possível para conseguir suas férias. Por isso, você poderá usufruí-las a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Fizemos o possível para conseguir suas férias, mas não podemos atendê-lo nesse momento em razão da extrema necessidade de serviço. Embora tenhamos feito o possível para conseguir as suas férias, não podemos atendê-lo neste momento em razão da extrema necessidade de serviço. Eu estou usando frases cuja principal diferença é trocar um tipo de articulador por outro. Há alguma diferença entre um e outro? Vamos explicar com mais detalhes agora. No caso do exemplo 7, onde eu utilizei por isso, o desfecho é positivo, porque você cria uma relação conclusiva estabelecida a partir da locução conjuntiva. Criou-se uma expectativa que ao final foi atendida. É o uso do por isso nesse sentido. Por isso você poderá usar por isso. Então você acaba gerando um aspecto positivo, apesar dele estar enquadrado como apesar dessa aparente contrariedade, você cria uma expectativa que foi atendida. Aqui você vê, mas o por isso não é conclusivo, você vê o sentido, você cria uma expectativa quando você utiliza, fizemos o possível para conseguir suas férias, porque quando você utiliza essa estrutura, você
em geral, acaba criando uma expectativa negativa. Ah, nós fizemos o possível, mas as condições não foram possíveis, não se concretizaram. Mas nesse caso, houve uma quebra da expectativa de negativa para positiva. Então, é uma situação curiosa que o autor traz e que é interessante. Então, a utilização de por isso não como uma conclusiva, mas uma oposição. Nesse caso, uma oposição de expectativa esperada. Em vez de ser do resultado ser negativo, que era o esperado, ela passou a ser positiva. Diferentemente no exemplo 8, que já é um caso mais convencional, que aí há uma expectativa e ela realmente se confirmou sendo negativa. Então houve a negativa das férias. Fizemos o possível, mas não foi possível atender. Não foi como a gente pode ver aqui neste exemplo. Já o exemplo 9, ele é um pouco diferente, porque aí no caso eu utilizei uma conjunção, perdão, um articulador subordinativo em vez de um coordenativo. Porque nesse caso eu criei um efeito de modalização. Eu preparei o ouvinte, o destinatário, para uma informação desfavorável, contrária às suas expectativas, e dei um ar de polidez. Então, em vez de simplesmente negar, de dizer de uma forma muito assertiva, muito direta o que aconteceu, eu faço uma preparação. É uma espécie de dourar a pílula? Pode até ser, mas acaba criando um efeito mais polido, mais cuidadoso, mais jeitoso, vamos dizer assim, em vez de você falar de uma forma mais abrupta, mais direta. E as conjunções subordinativas, como o embora, ajudam nesse sentido. Se você quiser atenuar um impacto de algo, de uma expectativa negativa, é um recurso que se pode utilizar. Vamos aos articuladores sintáticos de causa. E são articuladores que estabelecem uma relação de causalidade entre orações, conjunções e locuções conjuntivas, porque, pois, com, o, por isso, que, já que, uma vez que. E temos as preposições ou locuções prepositivas, como por causa de, em vista de, em virtude de, entre outras. Então aqui nós temos umas diferenças. Você, no caso, não fui a Roma porque estava com pressa de regressar ao Brasil. Eu posso utilizar o porquê ou o em virtude de. Por ou 3 e 4, porque estava com pressa de regressar ao Brasil, não foi a Roma. Em virtude de estar com pressa de regressar ao Brasil, não foi até Roma. Qual que é a diferença entre usar de um jeito ou de outro? Você percebe que em 3 e 4, a frase que justifica o fato de não ir a Roma vem antes do fato em si. Por que isso acontece? Na verdade, não há nenhum problema em questão de semântica. O ponto é que quando eu faço um ou outro, eu quero dar uma ênfase. Nos dois primeiros exemplos, eu dei ênfase ao fato em si, que é o fato de não ir a Roma. Já nos casos 3 e 4, eu dei ênfase às razões pelas quais não pude ir a Roma, porque estava com pressa, em virtude de estar com pressa. Então é uma questão de ênfase, mas do ponto de vista do uso da língua, todas as formas estão corretas. Então pode usar sem problemas. Também há uma importância de destacar com relação à estrutura. Se eu utilizo conjunções e locuções conjuntivas, eu preciso usar uma forma finita, no caso, um pretérito imperfeito do indicativo. Quando se trata de preposição ou locução prepositiva, a forma usada é infinita, é o infinitivo. Então, quando eu utilizo, nesses casos, pretérito ou uma preposição ou uma locução prepositiva, eu utilizo o infinitivo. Só uma diferença, é uma dica para você tomar cuidado com a estrutura adequada antes de você conjugar o verbo. A depender dessa estrutura, se é uma conjunção, é uma forma verbal, se for uma preposição, uma locução prepositiva, é outra forma verbal. Ainda nos articuladores sintáticos de causa. Sobre os articuladores como e pois, cabem algumas explicações e nós vamos aos exemplos. Como não estava com pressa de regressar ao Brasil, não fui até Roma. Não fui até Roma, pois estava com pressa de regressar ao Brasil. Até aqui tudo bem. No caso, eu dei uma justificativa e depois expliquei, menciono o fato. No outro caso, o oposto. Falo do fato e depois a justificativa, usando o como, o pois. Já nos exemplos seguintes, você vê que tem um problema.
Não fui até Roma, como estava com pressa de regressar ao Brasil, e pois estava com pressa de regressar ao Brasil, não fui até Roma. No primeiro caso, quando eu utilizo como, eu necessariamente eu tenho que colocá-lo em primeiro lugar. A frase que no caso eu preciso utilizá-la antes da frase assim, da oração principal. Então a oração causal precisa vir antes da oração principal quando eu utilizo o como. E como nesse exemplo eu fiz justamente o contrário, então essa estrutura ela é mal formada. A mesma coisa, o pois. Quando eu utilizo pois, ela tem que vir obrigatoriamente depois da oração principal. No caso, a oração causal. Como eu fiz o gesto contrário, esse exemplo 8 ele também é mal formado. O uso do pois, ele tem que vir depois da oração principal. A oração que está vinculado é causal que está vinculado, ele tem que vir antes, depois da principal, e no caso do como, tem que vir antes. Então, muita importância para esses detalhes. E terminamos aqui essa primeira parte do vídeo. Depois, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse tema falando dos articuladores de condição e entre outros para nós encerrarmos essa lição. Espero que você esteja gostando desse vídeo. E particularmente é um vídeo que me deu muita vontade de fazer, porque eu preciso retomar esses conteúdos mais em formato de aula, abordando temas mais densos sobre gramática, sobre redação. E espero que isso também ajude vocês a continuar aqui conosco e querer engajar nos nossos vídeos e prestigiar o nosso trabalho. E falando nisso, se você está gostando do nosso trabalho, você quer que o nosso canal cresça cada vez mais, então me ajude deixando aquela curtida para ajudar a dar mais engajamento aqui para o canal, para os vídeos. E também você deixe seu comentário com críticas, sugestões, elogios, fique à vontade para se manifestar. Também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, colegas de trabalho ou com quem pode tirar proveito deste conteúdo. E claro, se inscreva no nosso canal. E ative as notificações para ficar atento às novidades assim que elas forem surgindo. Espero ver você de novo na segunda parte deste vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.